E aí, leitores do meu coração, tudo bom com vocês? Eu certamente espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é André Campos e eu lhes desejo as boas-vindas ao Um Nerd Lê. E hoje a gente vai dar início ao nosso projeto de ler fantasia e ficção e a gente começa com 1984 do George Orwell, ok? E hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente e eu vou deixar os meus comentários sobre essa edição do livro pro final do vídeo, porque eu quero perder um tempinho para falar sobre essa edição que é incrível. A gente vai falar mais sobre ela no final do vídeo. Então vamos lá. 1984 é uma obra de ficção do subgênero distopia. Então ele vai apresentar pra gente um futuro, do ponto de vista da época em que o livro foi escrito, onde tudo deu errado, basicamente. 1984 coloca a gente na pele do Winston, conforme ele vive nesse mundo distópico, ok? Que se encontra dividido em 3 nações, a Eurásia, a Lestásia e a Oceania. Ele menciona alguns locais que não fazem parte desses 3 grupos, mas nunca explica se eles fazem parte de um agrupamento ou não. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte a gente acompanha o dia a dia do Winston e conforme a gente o faz, ele vai mostrando pra gente essa realidade em que a gente vive. Então a gente está falando de uma realidade fictícia onde um governo autoritário assumiu o poder na figura desse grande irmão e do partido, ok? Nesse mundo autoritário, essa figura do grande irmão, ele é um líder extremamente autoritário, visto de uma maneira quase deificada pelos seus seguidores, não, diria até quase messiânica pelos seus seguidores. Mas enfim, é uma obra de ficção, tá, gente? E aí a gente também vai descobrir sobre os 2 minutos de ódio, que é um período no dia em que esse grupo, em que as pessoas são orientadas a destilar todo o ódio delas, sobretudo na figura desse líder político que se opõe ao grande irmão. Então você tem os seguidores desse grande irmão, dessa figura messiânica, destinando ódio a esse antigo líder político. Diz no livro se o nome do grande irmão é Jair? Não, acho que não. Enfim, é uma obra de ficção, tá, gente? E aí a gente vai acompanhando esse grupo que é unificado por meio do ódio, e liderado pelo partido, que a gente também conhece sobre os 4 grandes ministérios, ok? Então você tem, por exemplo, o Ministério do Amor, que é responsável por tortura e prisão. Você tem o Ministério da Verdade, que é responsável por inventar histórias. Sim, porque esse é um mundo em que ministérios fazem o oposto do que seu nome propõe. Seria como, por exemplo, se a gente tivesse um Ministério da Educação liderado por um terraplanista, um Ministério do Meio Ambiente que é focado em fazer queimadas. Mas enfim, nessa obra de ficção, a gente vai acompanhar conforme o Winston, que trabalha num desses ministérios, o Ministério da Verdade, ele vai confeccionar, é parte da função dele, confeccionar esse falseamento histórico. Então eles têm essa noção de que a história é mutável, eles têm essa noção de revisionismo histórico e a fake news se tornou institucionalizada. Então ela vem do governo. Gente, era pra ser obra de ficção isso aqui. Enfim, brincadeiras à parte. A gente vai acompanhando o Winston, que trabalha nesse Ministério da Verdade, trabalha com essa situação de ficção, conforme ele vai apresentando esse mundo pra gente. O mundo também é essa realidade, né? Essa nação em que ele vive também é uma nação que abandonou completamente
a religião se desprendeu dos critérios religiosos e uma religião que dentre outras coisas, outras formas de expressão, também tenta abolir, né, qualquer sombra da ideia do prazer no sexo. Então você tem o grupo antissexo, porque a ideia deles é que a união entre as pessoas deve ter mero fim reprodutivo. Ou seja, eles também são contra a livre expressão de amor. Essa obra de ficção segue conforme a gente vai acompanhando o Winston até um determinado ponto em que essa moça confessa o seu amor pro Winston. E aí a segunda parte do livro vai falar sobre o romance entre o Winston e essa Julia e a forma como eles encontram um no outro uma forma de escapar um pouco desse regime, dessa ditadura, né, desse autoritarismo do grande irmão. O Winston e a Julia, eles ambos têm esses ideais de revolta, essa indisposição com o grande irmão e com o partido, com a liderança, okay? E com o Socing, que é o socialismo inglês, que é como é chamado essa forma de governo, de gestão. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre as 3 formas de governo que o Orwell apresenta pra gente no livro, daqui a pouco. Mas ele se opõe a essa forma de governo, ele se opõe ao grande irmão e ao partido, só que eles têm maneiras diferentes de expressar individualmente essa oposição. Enquanto a Julia, ela é uma oposição muito mais individual e individualista, então ela é muito mais preocupada com o prazer próprio e em conseguir as liberdades individuais dela, o Winston tem ideais muito mais coletivos. Então, uma coisa, por exemplo, que ele destoa completamente do partido é que nessa gestão, nesse governo, você tem a ideia de que você tem uma estratificação da sociedade muito grande e a classe proletariada, os proletas, não tem valor, eles não são vistos sequer como humanos pelas classes superiores. E ele vai, em um determinado ponto, o Orwell, destrinchar isso e tentar mostrar de uma forma quase acadêmica como a estratificação da sociedade dá poder aos governantes. Muito bem, o Winston ele tem essa posição, ele se une com essa Julia e eles começam a viver esse romance às escondidas. Em um determinado ponto, eles vão parar na casa desse sujeito que o Winston conheceu, que é um vendedor de antiguidades e que é um cara que supostamente é de antes da Revolução, que colocou o partido no poder, e que tem esse quartinho lá em cima, onde nem existe uma teletela. A teletela é uma espécie de TV, na verdade, só em que eles assistem a programação fornecida pelo partido e o partido observa eles. E é uma das ferramentas de controle da população. E nessa casa, nesse quartinho desse cara, nesse quarto desse cara, eles não veem nenhuma teletela. Então o quarto tem uma mobília bastante antiga, tem uma cama de casal, tem uma lareira, tem uma mesinha, tem essa gravura, esse quadro de metal representando uma igreja bastante antiga. Inclusive vai ter a riminha, né, que eles vão aprender sobre as igrejas da Inglaterra e que vai ter um significado todo simbólico conforme o Winston vai tentando completar e descobrir mais sobre essa rima, ao mesmo tempo que ele vai descobrindo mais também sobre todo esse modelo político do Socing e como ele se formou. Uma outra característica importante que o Winston também apresenta pra gente nesse livro é a nova fala. A nova fala é a evolução da linguagem nessa nação e uma forma de você controlar até o pensamento das pessoas pela fala. Então eles reconhecem muito isso, o poder que a fala e que as palavras e que o idioma tem
sobre a manifestação cultural de um povo. Isso é uma teoria um tanto mais complexa que ele tenta simplificar aqui, mas se alguém tiver interesse, tem um livro muito bom que é o Through the Language Glass. Eu não sei se esse livro existe em português, do Guy Deutscher, em que ele fala um pouco sobre essa teoria de como a linguagem exprime a culturalidade de um povo, ok? Mas enfim, diquinhas para quem tiver interesse em ler mais sobre essa teoria, que ele vai falar muito, muito superficialmente aqui no 1984. E muito bem, acompanhamos esse romance, esse raciocínio, e em um determinado ponto nós chegamos à terceira parte do livro, onde o Winston e a Julia eles vão tentar se unir a essa confraria, que é esse grupo de revoltosos que teoricamente são leais ao Goldenstein, que é esse cara que se oporia, que era, né, o inimigo do grande irmão. E aí ele vai discorrer um pouquinho sobre a teoria política por trás das três maneiras de governo que são apresentadas pra gente, que é o Solzhenitsyn da Oceania, o governo bolchevique da Eurásia e o culto à morte da Lestásia. E aqui é interessante que o próprio Orwell ele fala pra gente que, apesar da nomenclatura desses governos ser baseado em modelos políticos que existiam, o modelo de governo deles se distanciou, se dissociou completamente da ideologia por trás dessas nomenclaturas. E nisso o Orwell ele faz uma jogada muito inteligente em que ele aplica características tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita a essas formas de governo. Então aqui ele está apresentando um pouco pra gente daquela teoria da ferradura, porque obviamente que ele, na época que ele escreveu o livro, em 1948, isso nem era uma teoria de fato consolidada. Mas basicamente o que a teoria da ferradura diz é que o espectro político ele tem o formato de uma ferradura. Então quanto mais opostas os ideais políticos, quanto mais opostos os lados políticos da direita e da esquerda, mais próximos os seus governos tendem a ser. E o Solzhenitsyn, aqui, que é o único que a gente explora realmente profundamente, ele pra mim, ele faz justamente chegar nesse ponto, idealizado não é a palavra, mas nesse ponto hipotético do centro inferior da ferradura, onde o totalitarismo, o autoritarismo de esquerda ou o autoritarismo de direita, os extremos dos dois lados, já são irrelevantes. O autoritarismo é o que importa. O espectro político do qual ele faz parte é indiferente para quem está no poder. Quem está no poder busca a manutenção do poder e ponto. Então, você tem essa forma do Solzhenitsyn que absorve características dos dois lados do espectro político e rege o governo. Muito bem. Na parte 3, conforme a história avança, o Winston e a Julia em determinado ponto são capturados pelo partido e levados ao Ministério do Amor. E aí eu não vou falar muito para vocês sobre como essa história se desenlaça e como se conclui, porque eu não quero dar spoiler, afinal de contas, para quem for ler, eu quero que ainda seja interessante ler. Mas o que eu vou dizer é, não vão esperando um final good vibes, porque o livro ele é bem, não sombrio, mas assim, ele tem um tom de que se a gente deixar as coisas chegarem nesse pé, não há muita coisa que dê pra se fazer pra reverter o curso, pelo menos não sem muito esforço e muito tempo. Você provavelmente vai gostar de 2020, quer dizer, você provavelmente vai gostar de 1984 se você gosta de distopias, se você gosta de livros que fazem crítica, sobretudo crítica política, e se você gosta da escrita orwelliana, é um clássico da escrita orwelliana, ok? 1984 é um livro que vai contar essa desventura nesse mundo. Ele é uma leitura razoavelmente simples, se densa do ponto de vista de conteúdo e de teor narrativo.
Ele não é uma leitura complicada de modo algum, ele é uma leitura simples, ele é uma leitura que flui, ok? Você provavelmente não vai gostar de 2020, quer dizer, de 1984, se você não gosta muito de distopias ou de livros que tem essa pegada mais de crítica política, ok? Essa versão que eu tenho é uma versão especial da Companhia das Letras, ok? Ela é uma tradução do Alexandre Hübner e da Heloísa Jahn. É uma versão muito dinâmica e fluida da tradução. Eu gostei muito, a leitura fluiu naturalmente pra mim. Foi uma leitura até rápida, okay? Eu achei que ia ser mais pesado reler 1984 e não, foi uma leitura bem tranquila. Okay? E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa edição linda, maravilhosa. É uma edição especial da Companhia das Letras, ok? Ela é offset sobre papel pólen de alta gramatura. Olha essa lateral, olha essa arte, que coisa linda. O livro é capa dura, revestido de tecido, ok? Olha a arte do livro, que coisa maravilhosa, gente. O estudo de arte do livro, que negócio sensacional. Ele é prefaciado, o preâmbulo dele é do Marcelo Pen, 1974, Recepção Problemática e o Paradoxo do Exílio, em que ele vai falar, dentre outras coisas, sobre a importância da leitura de 1984 no mundo pós a eleição do Trump, e no que hoje a gente está chamando de um mundo da pós-verdade. Ele vai contar pra gente também como ao longo da história o livro foi usado como argumento tanto pela esquerda quanto pela direita em diversos pontos da história política do nosso mundo. Além disso, quase um terço do conteúdo, esse primeiro marcador aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, daqui pro fim, é sobre material de apoio do livro. Então ele tem muito material de apoio, tem material riquíssimo, ok? Ele começa com os 70 anos em capas, em que ele vai mostrar pra gente algumas das capas que o livro já teve publicado ao redor do mundo, ok? E aí depois ele vai pra Fortuna Literária, que é uma série de textos, ok? Em que ele vai falar pra gente sobre diversos conteúdos de apoio. Inclusive um deles que eu separei aqui, que é o 1984, Contexto e Controvérsia, do Bernard Crick. Ele vai falar pra gente sobre qual é o papel político que o 1984 ocupa no discurso orwelliano. Então a gente sabe que o Orwell era de esquerda, a gente sabe que ele era um ativista político muito importante. Ele, em diversos pontos, manifestou sua opinião política, inclusive ele fala que ele critica alguns partidos de esquerda que ele considera mais extremistas. Ele critica bastante o extremismo de uma forma geral, mas ele se posiciona muito claramente à esquerda, ok? Dentre os outros textos que a gente tem nessa fortuna crítica, e eu vou ler aqui para vocês só o título deles rapidinho. A gente tem 1974, do Goleman, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a história do livro. 1974, A História como um Pesadelo, em que ele vai mostrar pra gente como 1984 existe no contexto histórico do pós-Segunda Guerra Mundial. Quem me conhece sabe que eu vivo e morro pela frase que a literatura não existe no vácuo, ok? Como o romance nos ajuda a entender o ano, então ele vai mostrar pra gente, vai comparar o romance em 1984 com o ideário político de 1948 e 49, quando o livro foi publicado, e de 1984. Rumo a 1984, então como as nossas decisões e posicionamentos políticos têm guiado a gente para que essa distopia se torne cada vez mais real, um pouco como aquele humor que eu usei no começo do vídeo. O duplo falar e a minoria de um, então aqui ele vai falar sobre o duplo pensamento, que é uma forma de você aceitar a fake news, aceitar as mentiras que o governo conta, e esse papel que é apresentado no livro da minoria de um. Eu não vou falar muito sobre a minoria de um, porque ele acaba tendo uma importância muito grande do meio pro final do livro. E, de novo, não quero dar spoiler do fim do livro. A Morte da Piedade, Orwell e a Vida Política Americana, onde ele vai fazer um comparativo sobre a literatura orwelliana e a situação política dos Estados Unidos. Ok?
1984, Contexto e Controvérsia, que eu falei, do Bernard Crick, em que ele vai olhar o contexto político do 1974 historicamente e desde o final da Segunda Guerra e até os dias atuais. E o Duplo Pensamento é mais forte do que Orwell imaginava, o que 1984 significa atualmente, do George Packer, em que ele vai falar sobre esse lance de você conseguir facilmente aceitar a mentira, aceitar a fake news, contanto que ela seja conveniente para você. Então, se você está pensando em comprar 1984, eu acho que é muito válido pensar com carinho se não vale a pena colocar um dinheirinho a mais, colocar uns reais a mais para comprar essa versão do livro, essa versão especial. Sobretudo pelo material de apoio, tá, gente? O material de apoio vale muito, além de ser lindo, maravilhoso. E se você é geek de livro como eu, você, cara, é capa dura revestida em tecido. Vai, eu preciso dizer mais alguma coisa? Mas enfim, como sempre, eu vou deixar links aqui embaixo, ok? Vou deixar link dessa versão, vou deixar link de umas versões simplesinhas também. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se não gostou, deixa o não gostei. Comenta aí embaixo se você já leu, o que você achou. Se você não leu, quer ler, ok? Gostou do vídeo? Por que gostou? Não gostou? Por que não gostou? Compartilha, se inscreve, ok? Lembra de clicar no sininho para ativar as notificações. E é isso, galera. Um beijão.